Olá, bom dia. Vamos falar um pouquinho desse gênero textual, a ata de como ela é escrita, né? E assim, um gênero textual muito presente para quem trabalha no setor público, porque é um relato, um registro das reuniões que busca ser o mais fiel possível. Esse é o principal objetivo. É um texto que precisa dar conta do que aconteceu em uma reunião, em uma deliberação, em um colegiado, ok? Essa aqui que pegamos como exemplo foi do CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, e da ordem dos dias 10 e 11 de agosto de 2023. Então você vê aqui que eles produziram uma capa com a logomarca e com alguns elementos deíticos aqui para nos situar no texto, né? Então aqui a ata da 320ª reunião ordinária do CNAS. Então eles colocaram aqui nomenclatura mais sigla, e isso é muito frequente nas atas, porque você não pode citar, quando for redigir, somente a sigla, mas você tem que cuidar de, pelo menos na primeira vez que for citar o órgão, você escrever por extenso toda a nomenclatura e depois a sigla. Depois você pode continuar somente com a sigla, mas você tem que dar ciência pelo menos uma vez. Então aqui, depois essa ata aqui, ela foi construída aqui com basicamente 2 peritextos, né? Isso aqui ela colocou o cabeçalho, normalmente cheio de elementos deíticos, a ata da 320ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, aqui o local, plataforma Amazônia, esplanada dos ministérios, também tem isso, porque hoje nos permite participar de forma online, né, também das reuniões. Isso conta como presença, sim, isso pode ser registrado. E a data aqui. Então, o segundo peritexto é o texto em bloco do que realmente aconteceu. E já a gente fala assim, por que esse texto é em bloco, certo? Então, assim, a ata, ela normalmente começa com os elementos deíticos, olha, aos 10 e 11 dias do mês de agosto do ano 2023, realizou-se a 320ª reunião ordinária, também tem isso tem que estar relatado. Se a reunião tem caráter ordinário ou se é extraordinário por algum motivo que não possa aguardar o calendário de reuniões que normalmente é previsto, né, para um ano. Então, assim, normalmente essas reuniões desses conselhos, elas acontecem mensalmente, devendo ter no mínimo 10 reuniões anuais. Então tá aqui mais uma vez, ó, por extenso, sigla. O que mais tem nesse texto aqui? O texto, ele é um respaldo legal, que será verificado depois, né, porque isso consta, onde constam as assinaturas de todo mundo que participou, se responsabilizando pelas deliberações, e às vezes daqui de uma reunião podem sair atos normativos, podem sair resoluções dos conselhos, né, e isso tem, e a ata, ela precisa ter essa escrita formal do que realmente aconteceu. Então, para quem gosta, é um texto muito bonito, é uma linguagem muito, muito bonita. E os conectivos, eles são bem resumidos, porque se você não cuidar de unir um elemento a outro, porque normalmente, previamente, é dado uma pauta, né? Isso onde são tratados diversos assuntos, então para você reunir isso num texto, possa ser que o texto fique um Frankenstein. Se você não cuidar em fazer a conexão direitinho, colocar direitinho os elementos de coesão na ata. Então, assim, normalmente ela apresenta local e data, apresenta quem são os participantes, os órgãos participantes. Isso aqui nós temos aqui, ó, conselheira titular Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, representando o Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, CONGEMAS, novamente, extenso, sigla. E
Depois disso, você vai ter todo um relato. Essa aqui a ata é extremamente extensa, então provavelmente muitos setores da assistência social e muitos técnicos foram convidados a participar, porque acontece isso, às vezes eles, apesar de quem ter voz nos conselhos serem apenas os conselheiros titulares e suplentes, na ausência dos titulares, mas algum técnico é chamado para prestar esclarecimento ou dar explicações sobre algum projeto. Então, isso tem que ser registrado em ata. Então, tudo vai estar muito os verbos estarão no passado, sempre ocorreu, diante disso, apresentou. Então, seguindo para o próximo item de pauta, e assim vai, porque é uma sequência de acordo com o que foi pré-estabelecido na pauta. O texto em bloco, por quê? Não pode haver alteração do que foi escrito, do que aconteceu. Então, para que assim haja assinatura, ninguém pode chegar, se você deixar espaço aqui, alguém pode inserir algum texto propositalmente. Então, o caráter desse texto tem essa exigência, né? É um texto formal, você vê que aqui ele é sequenciado, numerado, justamente para não haverem alterações, não haver alterações do texto. No final, as pessoas se responsabilizam. Normalmente as atas, elas trazem citações, trazem resoluções, portarias, atos normativos, que você não dá para escrever qual é o texto de tal portaria, mas você pode citar a portaria e citar o ano que ela foi lançada. Então, para consulta, né? Aqui está paginado, você vê, 10/21, é um texto extremamente longo, a reunião que aconteceu durante 2 dias. E com certeza a equipe de redação teve um trabalho tremendo aqui para redigir essa ata. Normalmente esse texto é redigido depois, né? Na hora, coloca-se para gravar e depois, ao ouvir o áudio todo da reunião, vai tirando escrevendo da melhor forma, porque nossas falas, a oralidade é cheia de pausa, de intervalo, de negociação, então assim, ficaria um texto ainda maior. Então, quem escreve tem que reduzir isso, tem que tirar as ideias, né? Não pode perder o foco central da ideia. No final tem esse peritexto aqui, né? Quem assinou foi a presidente do Conselho Nacional, não foi a secretária executiva, ela só é citada aqui, da equipe da secretaria executiva. Nos conselhos menores, ela assina a secretária executiva ou o secretário executivo. Aqui mais um elemento deítico. E ela é cheia de citações em latim também. Se houver alguma fala, é lógico a transcrição da oralidade. Se for necessário, pode acontecer? Pode, ela tem que estar entre aspas e tem que estar situada no texto de forma itálica, conforme manda as NBRs de citação de texto alheio. Então, basicamente é isso. A ata, ela é um texto muito formal, escolhe uma linguagem nada coloquial, uma linguagem formal. Tem a citação de documentos, ela tem muitos elementos deíticos, ela tem que ser objetiva, ela tem um caráter ordinário ou extraordinário, ela serve como respaldo para as pessoas que se responsabilizam, por isso existe a assinatura depois disso, né? Normalmente ela é impressa e guardada sequencialmente. E assim, ela independe da gestão. Outro detalhe importante, se aconteceram 10 reuniões anuais, a próxima não vai ser a primeira reunião, segue a ordem, vai ser a 11ª, 12ª, 13ª e assim por diante. Entra governo, sai governo, o conselho permanece, lógico que mudam os participantes, né? Isso em qualquer outro colegiado existe um prazo de acordo com o regimento interno, mas que as reuniões elas têm esse caráter sequencial.
justamente para isso, para responsabilizar as pessoas pelo que elas decidiram naquele dia, naquele ano. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha contribuído com a escrita de vocês.